Olá, está no ar o nosso Prosa Cultural. A nossa prosa aula, cujo objetivo é passar conhecimento de forma democratizada, numa linguagem simples. E a prosa aula de hoje vai falar sobre teatro. Para tanto, está aqui nos nossos estúdios o coordenador e o diretor do Teatro Universitário da Univale, o professor Valdicélio Martins. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco para poder desvendar os bastidores do teatro. Eu que agradeço, o convite. Falar de teatro tem sido algo muito caro para todos nós, principalmente em Governador Valadares, uma vez que nós tivemos o nosso espaço cultural, que é o Teatro Atiaia, fechado durante 10 anos. E agora a gente retoma com todas as ações e o Teatro Universitário ele vai à frente, fazendo apresentações neste espaço de forma gratuita para toda a comunidade. Certo. E o que é o Teatro Universitário? Apresente aí para quem está nos assistindo, para eles saberem, conhecerem. O Teatro Universitário ele é um projeto de extensão da Universidade Vale do Rio Doce. Ele existe desde 2016. Ele não parou em nenhum desses anos, então a gente tem 8 anos corridos, inclusive durante a pandemia nós fizemos apresentações de forma online. Sério? Sério. Então, se você quiser conferir, vai lá no YouTube da Univale, 7 Pecados da Pandemia, está disponível no YouTube para todos. E a gente deu continuidade, continua com os espetáculos, formações, oficinas para toda a comunidade. E o teatro universitário, ele proporciona o desenvolvimento das destrezas corporais, do trabalho com a linguagem do corpo para todos, seja para alunos, professores, funcionários da universidade e também aberto para a comunidade externa. Certo. E aí, o teatro universitário, ele, como projeto de extensão, ele está aí todo envolvido em pesquisa também, integrado com a ciência. Isso, exatamente. É importante a gente entender que falar de ciência não é falar somente do contexto acadêmico, que a gente está, então, pensando somente na leitura e na escrita, mas também falar de cultura. O teatro universitário, ele parte de pesquisas em que os atores e atrizes que estão no teatro, eles passam, então, a pesquisar, a desenvolver. Geralmente, nós trabalhamos com textos autorais, então, a partir daquilo que nós estamos desenvolvendo, para que a comunidade ela possa usufruir da melhor maneira possível dos contextos históricos presentes, então, em cada apresentação que nós fazemos. E quais as funções, basicamente, aí no teatro universitário? Então, primeiro, a gente trabalha a destreza corporal. Então, a expressão corporal é o principal elemento cênico, Então, como o meu corpo ele vai para a cena. A partir disso, a gente, então, trabalha as sensações que esse corpo produz. Então, saindo um pouco do campo da racionalidade e trazendo, então, para um pouco da emoção, para esse campo da emoção e como que as sensações, elas são transportadas do meu corpo ator para o corpo público, para que a plateia, então, ela possa compreender aquilo que eu estou dizendo, seja por meio do verbal, das palavras, ou do não verbal, pelas minhas expressões corporais. Certo. Segura um pouquinho aí que eu vou precisar chamar o nosso break, Então, no segundo bloco, a gente continua esse papo desvendando os bastidores do teatro. Não saia daí. Somos FPF. Somos eficiência. Cultura e valores enfileirados na eterna busca de uma prosperidade que, para nós, é sempre urgente. Uma grande instituição. Mas isso é pouco para o que somos, porque, na verdade, somos gente. Nessa fundação de um tempo que jamais deixará de ser novo. Nossa obra, onde chega, torna-se a residência de outra realidade. No seio de uma cidade, no vale de um rio doce, que empresta seu curso e seu nome à nossa universidade. Somos FPF, somos eficácia. Locomotiva de histórias singulares, de Valadares para todos os lugares. Por nossos trilhos passam os mais belos empreendimentos que o mundo pode conhecer. Estamos falando de vidas. Milhares delas transformadas pela via de um propósito.
Vencemos, crescemos, somos desenvolvimento. Aprendemos e erramos, somos o conhecimento. E nunca deixaremos de tentar. Nunca deixaremos de ensinar, construir, inovar. Somos a Fundação Percival Farquhar. Voltamos com o nosso segundo bloco do programa Prosa Cultural. E agora, Valdicélio, eu quero saber, assim, qual que é a próxima peça do Teatro Universitário? Qual que é o próximo show? Então, é o que todo mundo está esperando, né? Que a gente, nesse ano, nós nos inscrevemos num projeto de lei federal, que é a Lei Paulo Gustavo, e fomos aprovados nessa lei. E esse projeto, chamado Travessia na Terra do Rio Sem Dono, a gente propôs a apresentação do espetáculo Nosso Chão, que é um espetáculo que conta as dores e a luta pela terra no Vale do Rio Doce. Esse espetáculo, que foi escrito, então, por mim, junto com a professora Patrícia e a professora Joana, né? A dramaturgia foi feita, então, a 6 mãos. Ele conta a história da luta pela terra no Vale do Rio Doce. E a gente traz toda uma dramaturgia que foi feita a partir de pesquisas realizadas durante esses 15 anos de mestrado em Gestão Integrada do Território e também inspiradas no livro Nas Terras do Rio Sem Dono. E a gente não traz só uma dramaturgia que vai trazer um cunho literário, histórico, mas também as dores da terra, como que as dores elas perpassam pelo meu corpo a partir daquilo que nós não sentimos, mas que nós estudamos, mas de alguma forma a gente tem a oportunidade de experienciar por meio do corpo ator, o corpo performático, que se torna corpo-memória e passa a ser corpo-história, ao qual nós passamos, então, para toda a comunidade. Porque a luta pela terra, a gente sabe que é uma luta árdua e às vezes a gente não tem a dimensão. E às vezes um produto artístico, ele nos coloca mais em sintonia, mais em empatia com tal luta, né? Exato. E durante as nossas divulgações, a gente tem conversado com várias pessoas que falam, eu não conheço a história de Governador Valadares. Então a gente torna esse tema muito emergente na nossa cidade. Não feito somente pela literatura, mas mostrando no corpo que dor é essa ao lutar por essa terra. Mas eu não senti a dor porque eu não vivi naquela época. Mas o teatro, ele tem um cunho muito importante, que é quando a gente pode levar, a partir da direção, o corpo do ator transportado pela dor, que vem dos meus antepassados. Talvez eu não passei por isso, mas eu tenho uma mãe, um tio, uma avó que passou por essas dores e essas dores elas estão marcadas no meu corpo. Então, onde saem essas marcas da dor? É o que a gente então mostra no espetáculo Nosso Chão, em que cada ator e atriz, eles demonstram essas dores, sejam elas por meio do verbal ou por meio do silêncio da cena. Tem muita cena que é silenciosa. Que é muito desafiante para o ator, né? Muito, muito mesmo. E o tempo todo a gente vai puxando essa dor nesse corpo para que as pessoas também compreendam. A sua dor não é a minha dor, mas eu consigo entender a sua dor e ser empático com a sua dor. Certo. Então, fala pra gente que dia que vai ser esse espetáculo, onde será, qual o horário? Então fica o convite para todos vocês, no dia 31 de agosto, às 20h20, no Teatro Atiaia. Vai ser um espetáculo gratuito para toda a comunidade. Nós vamos lançar o link, fique ligado nas nossas redes sociais, @Teatro Universitário Univale ou @UnivaleGV, que vocês vão então ficar ligados em todas as informações para você se retirar o ingresso. Aqui na Universidade do Vale do Rio Doce, nós também estaremos apresentando no dia 4 de setembro, às 19h19. Os horários são de forma proposital. E aí vocês vão entender ao assistirem à peça. Fica o convite, fiquem ligados. Muito obrigada pela presença e espero que o espetáculo seja um show, e emocionante. Eu que agradeço e aguardo todos vocês. E ficamos aí com essa edição do Prosa Cultural.
e até a próxima edição. Forte abraço para você.